Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos juntos. A gente abre esta edição com um destaque internacional. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou retomar a produção de armas nucleares de alcance médio caso os Estados Unidos confirmem a intenção de instalar mísseis na Alemanha ou em outras regiões da Europa. Moscou voltou a escalar as tensões com o Ocidente. Em um discurso durante um tradicional desfile naval em São Petersburgo, o presidente Vladimir Putin ameaçou retomar a produção de armas nucleares de alcance médio. A iniciativa seria uma retaliação caso os Estados Unidos confirmem a intenção de instalar mísseis na Alemanha ou em outras regiões da Europa. Se os Estados Unidos implementarem tais planos, nos consideraremos liberados da moratória unilateral adotada anteriormente sobre a implantação de capacidades de ataque de médio e curto alcance, incluindo o aprimoramento das capacidades das forças costeiras de nossa Marinha. Hoje, estamos nos estágios finais do desenvolvimento de tal sistema. Este tipo de armamento, com alcance de 500 a 5.500 quilômetros, estava incluído no Tratado sobre Forças Nucleares de Alcance Intermediário entre Washington e Moscou, assinado no período da União Soviética. Rússia e Estados Unidos abandonaram o tratado em 2019, em meio a acusações recíprocas de desrespeito das disposições do texto. Moscou anunciou, no entanto, que não retomaria a produção deste tipo de míssil caso Washington não instalasse os projéteis no exterior. Porém, Estados Unidos e Alemanha anunciaram no início de julho que planejavam iniciar o envio pontual de mísseis americanos para a Alemanha em 2026, incluindo mísseis SM-6, mísseis Tomahawk e armas hipersônicas em desenvolvimento. E agora a gente vem para o Brasil. Apesar da queda, o desmatamento da floresta amazônica está enfrentando uma disparada de focos de incêndio. A tragédia, gente, já bateu recorde. As brigadas de combate ao fogo enfrentaram em 2023, junto a uma força-tarefa nacional, o aumento de incêndios florestais na região conhecida como Baixo Tapajós, no oeste do Pará, e agora se preparam para mais um ano difícil. Durante a seca histórica do ano passado, as chamas se espalharam pela vegetação nativa. Mesmo em áreas não associadas ao desmatamento, historicamente, os problemas andam juntos, pois o fogo é usado para abrir pastagem depois da derrubada de árvores. Para complicar ainda mais o combate às queimadas, os rios da região tiveram níveis recordes de baixa, deixando inacessíveis vilarejos de indígenas e de ribeirinhos. Neste ano, esse quadro tende a se repetir, até mesmo a piorar, considerando a quantidade de focos de calor de 1º de janeiro até a última sexta, dias 20 e 6 de julho, a Amazônia vive seu pior cenário de fogo em 2 décadas. O número 21.221 é o mais alto desde 2005, de acordo com o programa do Banco de Dados de Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em comparação com o mesmo período em 2023, quando foram computados 12.114 focos de calor, houve um aumento de 75%, apenas em 2 dias da última semana. Em 23 e 24 de julho, a Amazônia teve 1.318 focos, destacou a ONG Greenpeace. E o número de inadimplentes caiu pelo 2º mês seguido em junho. Com isso, segundo o Serasa, mais de 900 mil brasileiros conseguiram acertar as dívidas desde abril. O mapa da inadimplência e renegociação de dívidas apontou que o mês de junho apresentou menos 918 mil brasileiros inadimplentes, na comparação com o registrado em abril. Isso significa uma queda de 1,25% nos 60 dias indicados. A pesquisa apontou que foram contabilizadas 273 milhões de reais em dívidas no mês de junho. Somadas, elas chegam a 397 bilhões de reais
Essa é a primeira vez neste ano que há registro de 2 quedas seguidas na inadimplência. A continuidade do calendário de restituição de imposto de renda pode ser um dos fatores que contribuem com essa queda. De acordo com a Serasa Experian, a injeção de dinheiro no mercado e outros indicadores econômicos, como a redução da taxa de desemprego, podem continuar influenciando o indicador de forma positiva. Em junho, as dívidas com bancos e cartões de crédito continuaram com o maior percentual correspondente ao motivo do endividamento, chegando a 29,16% do total. Em segundo lugar, estão as contas básicas de água, luz e gás, com 21,85%. E ainda falando sobre economia, nesta semana, na reunião do Copom, a estimativa é que a taxa Selic seja mantida em 10,5%. Na última reunião, em junho, o comitê interrompeu o ciclo de corte de juros. Os diretores do Banco Central voltam a se reunir nesta terça e quarta-feira para decidir o patamar da taxa básica de juros da economia brasileira. As expectativas do mercado financeiro apontam para a manutenção da Selic em 10,5% ao ano. Caso seja confirmada, vai ser a segunda vez, já que na última reunião, em junho, a taxa de juros foi mantida por unanimidade, interrompendo sequência de queda, iniciada em agosto de 2023. No comunicado em que anunciou a decisão, o Copom reiterou que a Selic deve se manter em patamar elevado por tempo suficiente para que a inflação e suas expectativas voltem para perto da meta. A prévia da inflação de julho ficou em 0,30%. O acumulado nos últimos 12 meses teve alta de 4,45%. O resultado encosta no limite do teto da meta, seguida pelo Banco Central. O Banco Central projeta ainda a Selic em 10,5% ao final deste ano, 2024, e em 9% ao final de 2025. E agora a gente muda de assunto, porque, olha, um exame de sangue pode detectar a maioria dos casos de Alzheimer. O teste se mostrou mais eficiente do que os exames clínicos feitos por neurologistas. O exame combinado de sangue para declínio cognitivo teve uma taxa de precisão de 90% para determinar se a perda de memória acontece devido à doença de Alzheimer. Já os neurologistas e outros especialistas em memória diagnosticaram corretamente Alzheimer em 73% dos seus casos. Médicos de atenção primária tiveram ainda menos sucesso, com apenas 61% de precisão. Segundo o estudo de universidade na Suécia, uma parte do exame de sangue, chamada tal fosforilada plasmática 217, é um dos vários biomarcadores sanguíneos que cientistas estão avaliando para uso no diagnóstico de comprometimento cognitivo leve e Alzheimer em estágio inicial. O exame mede a proteína tal 217 e os aumentos nas concentrações no sangue são profundos na doença de Alzheimer. No estágio de demência da doença, os níveis são mais de 8 vezes maiores em comparação com idosos sem Alzheimer. A combinação dos exames de amiloide e tau foi a mais precisa previsão da doença. O tau indica várias outras doenças neurológicas, como a demência frontotemporal. O estudo acompanhou mais de 1.200 pessoas que estavam passando por avaliações cognitivas. Enquanto as pesquisas não são concluídas, para prevenir o declínio cognitivo, são indicados exercícios regulares, uma dieta saudável e tratar fatores de risco vasculares, como hipertensão, colesterol alto e diabetes. E esta edição fica por aqui. A gente se encontra ao longo da programação. Muito obrigada pela companhia e até mais.